Bom, gente, vamos compartilhar de um texto bíblico. Hoje, eu acho que todo mundo sabe, é dia de domingo de Páscoa. Com bons cristãos que nós somos sabedores do que isso representa, não é? Para todos nós. Sem dúvida nenhuma, é um dia extremamente importante. Eu dizia isso a alguns irmãos que estavam aqui na quinta-feira. Nós estávamos trabalhando aí nessa entrada. E eu compartilhei com alguns deles e falava sobre a importância desse período que nós estamos vivendo. A sexta-feira, o sábado e o domingo. Nós, como evangélicos protestantes, às vezes nós nos afastamos tanto das tradições católicas que nós perdemos completamente a identidade de sabermos que dias como esses que nós estamos vivendo agora, não são importantes tão somente para os católicos, que eles na verdade são as pessoas que mais guardam, né, esse período. E nós não podemos perder isso. Eu já ensinei isso ano passado, no Dia das Mães. Nós evangélicos, ou pelo menos nós aqui da igreja, da Vineyard, eu tenho tentado ensinar isso, nós jamais deveríamos esquecer da importância de Maria. Nós jamais deveríamos nos esquecer disso. A importância que Maria teve dentro do plano de Deus para a salvação da humanidade. E se nós ouvíssemos mais o que ela disse, nós andaríamos e agradaríamos mais a Deus. O primeiro milagre de Jesus, que foi no Evangelho de João, no capítulo 2, Jesus está em uma festa de casamento, em uma cidade chamada Caná, lá no estado da Galileia. E aí acaba o vinho, e Maria fica sabendo que o vinho havia acabado, e ela vai até onde Jesus estava e disse, acabou o vinho. E aí o Senhor diz a ela, mas ainda não é chegada a minha hora, né? Não é chegado o meu tempo. Mas aí Maria olha para as pessoas que estavam organizando a festa, e diz assim, façam tudo o que ele mandar. Interessante isso, né? Que se nós ouvíssemos também o que Maria disse, né? Se os católicos do mundo ouvissem o que Maria está dizendo, todos nós agradaríamos a Deus de uma forma melhor. Façam tudo o que Jesus mandar. Coisa importante, né? E aí nós pegamos a sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa, e nos esquecemos do valor que ela tem. Porque foi na sexta-feira que Jesus foi crucificado. Foi na quinta-feira à noite que ele participou da última ceia. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. Foi na quinta-feira à noite que ele participou da última ceia. Foi na quinta-feira à noite que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Isso se chama hematidrose. Isso é um fato científico. E dizem os médicos que isso é quando um ser humano chega, né, ao seu suor tornar-se em grandes gotas de sangue, é porque ele está no extremo do estresse. Então os vasos, né, superiores que nós temos na pele, eles se rompem e se mistura ao suor, e o suor se torna em grandes gotas de sangue. Isso é cientificamente comprovado. Isso se chama hematidrose. Foi na quinta-feira à noite. Ele passa a madrugada, preso, traído e abandonado. Sexta-feira ele é julgado injustamente, condenado à morte. E às 3 horas da tarde, Jesus grita, está consumado. A palavra original para estar consumado é tetelestomai. Ou seja, está pronto, acabado, definido, absolutamente completo. Então, tudo que é sacrifício depois da sexta-feira da paixão, ou da sexta-feira santa, é balela. O sacrifício de Jesus é um sacrifício perfeito. Então, quando alguém disser para você, vem para o sacrifício, faça um sacrifício, o sacrifício já foi feito. E ele é perfeito e completo. Jesus já o fez na cruz do Calvário, na sexta-feira santa. Está vendo como não dá para deixar desapercebido? O sábado é o sábado do silêncio.
é o sábado da expectativa, é o sábado da frustração. Vamos pensar naqueles homens que andaram com Jesus durante 3 anos, que ouviram suas palavras, que tiveram esperança, como nós ouvimos aqui, né? A Deise terminou falando, das pessoas que foram os cegos que enxergaram, os paralíticos que andaram, os escravos que foram libertados, as pessoas que receberam uma nova expectativa de vida, e tudo o que elas acreditavam estava dentro de um sepulcro, encravado numa caverna, com uma grande pedra rolada sobre ela. É o sábado do silêncio. É importante para nós, o sábado. E é interessante porque o sábado, todos nós, mais dia ou menos dia, passamos por um sábado como esse, em que parece que tudo aquilo que nós acreditamos está confinado a um lugar vazio, a um lugar frio, com cheiro de morte. Mas sabe o que é mais impressionante de tudo isso? Que depois que passa o sábado, chega o domingo. E Deus tem sempre um domingo para todos nós. O domingo é o dia da celebração, é o dia da festa. O domingo é o dia de explodir de alegria. O domingo é o dia de ver os olhos brilharem novamente. Quando aquelas mulheres que tiveram coragem, mais do que os homens estavam amedrontados, os homens estavam frustrados. As mulheres, mesmo sendo conhecidas como sexo mais frágil, e sabe o que é mais interessante? Um dos elementos importantes da vida de Jesus, que Jesus coloca a mulher, restaura a mulher ao lugar que Deus sempre quis que ela estivesse, no lugar de honra. Cadê as mulheres? Pedi para vocês celebrarem ao Senhor com alegria. O Senhor Jesus vem e restabelece o lugar de honra das mulheres. E aí nós vemos, infelizmente, a nossa sociedade, eu não sou tão antigo assim, né? As mulheres sendo chamadas de cachorra, né? Falando que essas mulheres gostam de apanhar. Não é isso que a gente ouve por aí? Tudo o que Jesus conquistou na cruz, como diz a música, é direito nosso, é nossa herança. Então o Senhor Jesus vem e restabelece a mulher ao lugar em que Deus sempre quis que ela estivesse. E sabe o que elas fazem? Elas são gratas por isso. Maria Madalena, lembra Maria Madalena? A palavra Maria Madalena quer dizer de onde ela era. Era Maria de uma cidade chamada Magdala. Por isso o nome dela, Maria Madalena. Então Madalena não tem nada a ver com prostituta, com adultério, com nada disso. Ela vem de uma cidade chamada Magdala. Por isso o nome Maria Madalena. Maria Madalena está disposta no domingo, bem cedo de madrugada. Está disposta, gente, a vencer um soldado romano, a se humilhar diante de um soldado romano e pedir que ele abra a porta do sepulcro, role aquela grande pedra, para que ela possa entrar e ungir o corpo do Senhor. E com ela outras tantas mulheres tiveram coragem. E quando elas chegam lá, olha que coisa maravilhosa. Elas têm uma grande recompensa, Gu. A recompensa é que elas são as primeiras pessoas do mundo, de todo o planeta Terra, a ver um sepulcro vazio. Só quem tem coragem de enfrentar, só quem tem coragem de não ser igual a todo mundo é que pode ver essas coisas acontecendo. E só quem é grato de verdade é quem reconhece essas coisas. Quando elas chegam no domingo pela manhã, com as especiarias, os ungüentos na mão, os perfumes nas mãos, elas encontram o sepulcro vazio. E o evangelista Lucas, no capítulo 24, deixa muito clara essa imagem, que diz que elas entram em desespero. Quem é que roubou o corpo do Senhor? Interessante, porque elas têm coragem de ir ao sepulcro, mas elas se esquecem daquilo que o Senhor havia dito, que no terceiro dia ele ressuscitaria. É engraçado como nós às vezes andamos com o Senhor, viemos para a igreja,
ouvimos mensagens de Deus através da internet, de livros, de música, mas nos momentos mais cruciais da nossa vida, nós nos esquecemos da sua palavra. Interessante, porque eu não ia pregar nada disso. A mensagem era totalmente outra. Mas eu entendo que o Espírito de Deus quer fazer algo diferente na vida de algumas pessoas aqui essa noite. Nós esquecemos, irmãos, de dias tão importantes, de palavras tão importantes. Como pastor de vocês, eu me preocupo tanto com a vida de vocês. Vocês, eu acho que vocês não têm nem ideia de quanto eu me preocupo com vocês. Do quanto eu fico preocupado como está sendo a semana de vocês. Como vocês estão enfrentando a vida, o dia a dia. O que vocês estão fazendo com aquilo que vocês ouvem, aquilo que vem desse púlpito para vocês. No domingo à noite, seja através de mim ou a vida de outras pessoas que têm pregado aqui. O que é que você tem feito com as mensagens que você tem ouvido domingo à noite? Será que você simplesmente desdenha, dá de ombros e vai embora? Disposto a continuar vivendo a mesma vida que você vem vivendo há tanto tempo? Uma vida confinada a pensamentos mesquinhos, uma vida pobre e miserável. E eu não faço alusão com isso a uma vida de financeira. Que tem muita gente que financeiramente é pobre, mas tem um coração extremamente rico e nobre. E existem pessoas extremamente ricas que vivem uma vida extremamente pobre. O que é que você tem feito? O que é que nós temos feito com aquilo que nós ouvimos que vem desse púlpito, que vem desse altar? Por vezes eu vou embora para casa com a minha família, dirigindo o meu carro e perguntando para mim mesmo, o que é que essa gente vai fazer com essa mensagem? Às vezes, até mesmo um pouco frustrado, pensando. Essas mulheres, elas têm coragem de sair domingo de madrugada de casa, ir até onde o corpo de Jesus estava sepultado. Elas têm coragem de vencer um soldado romano. Elas têm coragem de enfrentar os judeus da época, mas elas não creem ou esquecem daquilo que Jesus havia dito. Irmãos, como a nossa memória é curta, como nós nos esquecemos tão facilmente daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Como nós nos esquecemos tão facilmente de pessoas que nos beneficiaram. E nós simplesmente vivemos o aqui e o agora. Nós simplesmente vivemos com pessoas que têm algo para nos dar no momento. E momentaneamente nós vamos vivendo. E nos esquecemos daquilo que nós recebemos como benefício. Essas mulheres vão para a porta do sepulcro, como muitos de nós que caminhamos na vida assim, dessa mesma forma. Eu não vou perguntar a você, porque provavelmente alguns de nós vão levantar as mãos, mas quantos de nós, ao longo da sua vida, tiveram experiências com Deus? Quantos de nós sentiram a presença de Deus em algum momento da sua vida? Quantos de nós viram períodos de libertação? Aí eu vou só dar um toque da mensagem que eu ia falar para vocês hoje. Não vou nem abrir a Bíblia mais. Eu ia falar sobre a Páscoa. O que significa a Páscoa? A Páscoa estabelece um tempo, um novo tempo, uma nova aliança. Um povo que havia sido escravizado por 430 anos. Deus faz nascer um homem chamado Moisés. E eu digo que Deus fez nascer um homem chamado Moisés. Assim como Deus um dia olhou para sua mãe e disse, dessa mulher vai nascer a Lilian. Dessa mulher vai nascer a Silvia. Dessa mulher vai nascer o João, o Pedro, o Tiago. Dessa mulher chamada Maria vai nascer um homem chamado Jesus. Em Belém de Judá, numa aldeia pobre, esquecida, vai nascer um homem que vai dividir a história entre antes e depois dele. Assim como Ele quer fazer na sua vida também. O Senhor quer dividir a sua história entre antes e depois dele.
Deus quis fazer uma mulher chamada Joquebede, gerar um homem de verdade, simplesmente um homem, chamado Moisés. Domingo passado eu estava em casa no período devocional, e eu me coloquei a orar e abri a Bíblia para orar, e eu abri num texto que falava sobre a história de Davi. E Davi, quando ouve que seu filho Absalão havia sido morto, ele chora. Seu filho havia se tornado seu inimigo mortal. E quando Davi ouve que seu filho estava morto, ele só grita: Absalão, meu filho, Absalão. Eu chamei a Lu e disse: Lu, simplesmente um homem. Não é um super-homem. Não é alguém impecável. Não é alguém perfeito. É simplesmente um homem de verdade. Que tem falhas, que chora, que tem dores, mas que tem coragem de pedir perdão e ficar de pé. Simplesmente um homem chamado Moisés. E Deus chama Moisés como resposta de oração. 430 anos, irmãos. Esse povo escravo, humilhado, servindo a essas pessoas. Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem buscado ao Senhor e tem dito: Senhor, minhas forças estão se diminuindo. Eu não sei se eu vou suportar, não sei se eu tenho ânimo para continuar orando pelos meus filhos, pelo meu casamento, por essa cidade, por esse país. Essas pessoas oraram 430 anos. Gerações após gerações que nasceram e morreram e continuaram orando pelo fim da escravidão. Até que no tempo de Deus, é o tempo que nós chamamos de Kairós, o tempo de Deus, o nosso é o Cronos, do relógio. O tempo de Deus é o Kairós, o tempo da oportunidade. E eu espero de todo o meu coração que você reconheça, que nós reconheçamos o tempo de Deus para as nossas vidas. A oportunidade que o Senhor está nos dando. E eles oram e o Senhor lhes responde. E Deus faz nascer um homem chamado Moisés. A Páscoa estabelece um novo tempo. A Páscoa é a memória de um povo. Seria uma festa a ser celebrada todos os anos. E todos os anos no mês entre março e abril, chamado de Abib ou Nissan, dentro do calendário judaico, eles chamariam os seus filhos, a sua esposa, seus netos, bisnetos, e diriam aos seus filhos: nós estamos sacrificando esse cordeiro, nós estamos comendo essas ervas amargas, nós estamos vestidos como estamos, para nos lembrarmos que fomos escravos, e o Senhor respondeu a nossa oração. Que o Espírito de Jesus Cristo refresque a nossa memória essa noite. Quem nós éramos e quem nós somos. De onde estávamos quando nós fomos alcançados. Às vezes nas minhas orações eu digo para o Senhor: o diabo queria que eu fosse vergonha para os meus pais. O diabo queria que eu fosse desgraça, mas o Senhor me alcançou. É a Páscoa da minha vida. Todos nós temos uma Páscoa, que é o dia em que o Espírito de Deus estabelece uma nova aliança conosco, em que o sangue do Cordeiro é passado nos umbrais da nossa alma. Os umbrais são os batentes da casa. A nossa vida, o nosso corpo é uma casa. E ela tem batentes das portas. E o sangue do Cordeiro, que é o sangue de Jesus Cristo, é por isso que João Batista, primo de Jesus, quando viu Jesus vindo, disse: Ei, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro da Páscoa, sacrificado por nós, que estabelece o novo tempo.
eu tenho a minha Páscoa. Eu espero que você tenha a sua também. Que foi o dia em que o Espírito de Deus veio sobre mim e passou o sangue de Jesus nos batentes das portas da minha alma e me deu ali a oportunidade de ser livre. Eu não sou escravo, eu sou livre. Eu já fui escravo, fui amarrado, acorrentado, não fazendo a minha vontade, e muito menos a vontade de Deus, mas a vontade daquele que me escravizava. Mas um dia o Senhor ouviu a oração de alguém e trouxe Páscoa para o meu coração. Então a Páscoa é isso. Estabelece um novo tempo, uma nova aliança, não feita por mãos de homens, mas pelo sangue de Jesus Cristo por nós, derramado na cruz. O sangue de um justo pelos injustos. Eu sempre digo isso para a Lu, nas nossas conversas. É fácil a gente amar quem a gente gosta. É fácil a gente acreditar em quem nos dá motivos para acreditar nela. É fácil. O difícil é amar pessoas difíceis. Pessoas ingratas. É muito difícil amar. Mas aí está o amor de Deus. É nisso que está o amor de Cristo. O amor de Jesus não está em amar as pessoas que nos fazem bem, que nos convidam para as suas casas, que nos levam para passear, que são pessoas agradáveis. O amor de Cristo não está nisso. O amor de Deus está em amar aqueles que ninguém quer amar. Aquelas pessoas que você olha e fala, só o sangue. São essas pessoas. Alguém está orando por elas, como alguém orou por mim, orou por você. Páscoa é isso. Estabelece um novo tempo. A palavra Páscoa vem do hebraico Pesach. Quer repetir? Pesach. Pronto, já sabe falar em hebraico, tá vendo? Você vem na igreja à noite e sai falando hebraico. A palavra Pesach significa pular a marca. Quando o Senhor passasse a meia-noite no Egito para matar os primogênitos, onde houvesse uma marca, a marca do sangue do cordeiro, ele pularia a marca, ele pularia, e a morte não viria para lá. Esse é o sangue em nós. É o que nós vamos participar agora. Jesus, nos seus últimos dias, antes de ir para a cruz, na noite da quinta-feira, ele reúne os seus discípulos, assenta-se com eles à mesa, toma o pão sem fermento, o pão da Páscoa, chamado pão asmo. Ele pega o pão e dá graças e parte, e dá a cada um dessas pessoas, e diz assim: esse pão é o meu corpo que vai ser partido por causa de vocês. Eu estou oferecendo o meu corpo por vocês. E sabe o que me chama a atenção? Que Jesus, ele não serve as pessoas. Ele pega o pão, entrega na mão de cada um para que aquele um sirva o outro. Ele pega o cálice e, tendo dado graças, diz: esse cálice é uma nova aliança que eu estou fazendo com vocês. É a aliança no meu sangue. O sangue que vai ser derramado por causa de vocês. Isso é a Páscoa. Estabelece um novo tempo, uma nova aliança. Amados, e eu não tenho dúvida alguma de que Deus nos reúne aqui hoje para estabelecer conosco uma nova aliança. Com alguns de nós, quem sabe, que estão há muito tempo sem se encontrar,
sem direção, desequilibrados, vivendo uma vida desequilibrada, sem propósito, sem o ideal de vida. O Senhor está nos dando um essa noite. E para nos fazer lembrar quem nós éramos e o que Ele tem para nós, eu queria convidá-los a ficarmos em pé. E nós vamos para a ceia. Nós vamos participar da ceia. As pessoas que vão nos ajudar com a ceia. Isso, venham para cá. Isso é Páscoa. Páscoa fala de libertação. Libertação. Deixa eu reforçar uma coisa para você hoje. Deixa eu reforçar um pensamento. E eu gostaria que você anotasse isso. Melhor ainda, que o Espírito de Deus gravasse isso no nosso coração. Deus, escute bem, olha. Deus não te fez para ser prisioneiro de ninguém. Deus não te criou. Deus não te colocou no mundo para você ser escravo de você mesmo. Deus te criou com a obra-prima das suas mãos. Deus te fez para ser o melhor que Ele tem nessa terra. E é por isso que Ele enviou seu Filho, seu único Filho. E aí João, evangelista João, no capítulo 3, versículo 16, ele diz um texto que nós deveríamos ter tatuado até mesmo no corpo. Quem sabe no punho, para sempre nos lembrarmos dele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O único Filho. O único Filho. Por mim e por você. Que isso fique guardado em nós. Que nós comamos ervas amargas para nos lembrarmos do tempo de escravidão. E olharmos para o futuro e declararmos: Senhor, nós dependemos só de Ti. Como eu falei domingo passado, qual é a frase que poderia caracterizar aquela mulher, a viúva de Lucas capítulo 7? Senhor, eu não tenho mais ninguém, só a Ti. Só a Ti, ninguém mais. Pode ser que algum de nós aqui só tenha a Ele. Você esteja rodeado de amigos, rodeado de pessoas, com uma casa boa, um carro bom, um bom emprego, mas interiormente você seja vazio, interiormente você seja pobre. Jesus quer mudar isso. E só Ele pode fazer isso. Ninguém mais. Só Ele. E eu queria tanto que Ele fizesse isso aqui com você. Queria mesmo. Esse é o nosso papel. Esse é o meu papel. É anunciar isso. Proclamar isso. E enquanto eu viver, que Ele me capacite a fazer isso. O Senhor quer estabelecer um novo tempo para você, meu irmão. A sua Páscoa hoje. Antes de nós celebrarmos a ceia, eu queria perguntar, vou fazer isso agora. Dá tempo de fazer isso. Vou fazer isso agora. Eu não sei quanto tempo você está na igreja. Não sei quanto tempo, onde você tem andado, o que você tem feito. Se você é membro daqui, se você não é, não importa. Só você e Deus sabe o que você está vivendo. Se você tem um desejo de estabelecer uma nova aliança com Deus e quer que Ele venha sobre a sua vida e que uma Páscoa aconteça interiormente em você, eu queria orar pela sua vida agora, antes da gente celebrar a ceia. Se você se sentir à vontade para isso e quiser,
eu quero orar por você, se você quiser sair de onde você está. Se você quiser, eu quero orar por você. Venha. Apaga a luz, para ficar mais à vontade. Aí ninguém fica olhando para ninguém, tá bom? Venha, eu quero orar pela sua vida. Se você deseja ser livre, o Espírito de Deus quer te fazer livre. Ele não quer que você seja escravo. Não quer que você seja dominado. Ele quer que você livre. 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 Escute bem essa palavra. Liberdade. Eu quero orar pela sua vida. Venha. Eu entendo que existem mais pessoas que precisam vir. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, vem aqui, Senhor. Faz isso por nós. Isso. Vem mais para frente para dar espaço para as pessoas que estão vindo. As pessoas que nos ajudam orando, o pessoal está servindo ceia. Se vocês quiserem, orem por eles. Eu quero orar aqui do microfone, mas eu quero que você ore por eles também. Vamos fazer isso? Eles não são mais pecadores do que nós. Isso não existe, tá bom? Jamais sintam-se assim. Quem vem à frente, quando nós fazemos esse convite para que as pessoas recebam a oração, eles não são inferiores, mais pecadores. É o tempo de Deus para eles. É o tempo de Deus para a sua vida. Você entende que você precisa disso. O pessoal da liderança que sempre nos ajuda orando, vem orar por essas. Tem mulheres aqui à frente, vem orar por elas. Isso. Ou simplesmente abraçá-las, tocar no ombro delas. Isso. Vem, você não precisa fugir não. Você não precisa ser escravo a vida toda. Você precisa de liberdade. É isso que o Senhor quer fazer hoje aqui. Ó Deus, Rei bendito, Pai, o Senhor precisa fazer isso aqui hoje, Senhor. Eu não posso abençoar essas pessoas, eu não tenho. O poder que nós temos, ele vem do Senhor. O Senhor é a origem da capacidade. Tua palavra diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do céu, do Senhor. Senhor Jesus, olha essas pessoas. São pessoas importantes, que o Senhor ama. São pessoas, Senhor, tão especiais, como a humanidade toda é especial. Senhor Jesus, eu preciso, Senhor, como é difícil, Deus, se sentir escravo. Como é difícil se sentir preso. Que precisam de paz interior. Que precisam de um abraço. Não dessas pessoas somente que estão as abraçando, mas precisam ser abraçados pelo Senhor, Deus. Pai, vem abraçar essa gente hoje. Vem para o coração delas, Espírito Santo. Vem Espírito de vida, Espírito de ressurreição. Aquelas mulheres que foram no domingo de madrugada para aquele sepulcro, encontraram o túmulo vazio. O Senhor não estava mais lá. O túmulo estava vazio. E só por causa disso é que nós estamos aqui hoje. Porque o túmulo não está fechado. Porque não tem um corpo dentro daquele túmulo. Porque o Senhor ressuscitou e está aqui entre nós. É por isso que nós estamos aqui, Senhor Jesus. Inunda a vida dessa gente. Inunda a minha vida com um amor, Senhor, furioso. Oh, Senhor. Deixa-nos sentir paz. Deus, a gente precisa de paz. Precisa de uma alegria verdadeira. Tira o vazio do coração dele. Tira o vazio do coração dela. E deixa no Senhor Jesus sentir aquilo que o Senhor tem para nós hoje. A experiência dos adolescentes, esses jovens, esses homens, essas mulheres. Sobre a vida da igreja que está aí atrás. Alguns assentados, outros em pé. Espírito de liberdade. Ó Deus, eu te peço, sobre
todas essas pessoas que têm se sentido escravizadas, agrilhoadas, que você fosse uma pessoa infeliz, uma pessoa vazia, pessoa sem perspectiva de vida. Deus não te colocou no mundo para isso. Deus te colocou no mundo para te fazer uma pessoa abençoada. Deus não te colocou no mundo para ser vergonha para ninguém. Deus te colocou aqui com um propósito. Você ganhou a corrida. Você não está aqui à toa, não. Na corrida pela vida você foi um campeão. Você é cristão, né? Então nós não proibimos a ceia para ninguém. Também porque a ceia não é nossa. A ceia é do Senhor. A Bíblia não fala, escute bem o que eu vou ensinar agora. A Bíblia não fala santa ceia. A Bíblia fala ceia do Senhor. Tá bom? É a mesa do reino. O banquete do rei. E eu quero tanto participar dessa ceia com ele. É por isso que eu prefiro me curvar agora do que ter que me curvar depois. É por isso que eu prefiro ir para a cruz hoje do que ser inimigo da cruz. Então nós não proibimos a ceia para ninguém. Eu só vou ensinar para você o seguinte: só participe da ceia se realmente você tiver compromisso com Deus. Se você estiver disposto a viver uma vida que agrade a Deus. Você até pode ter vindo para casa e dizer: puxa vida, eu estou vivendo uma vida que não agrada a Deus. Eu estou vivendo uma vida escrava, estou vivendo uma vida desgraçada, uma vida miserável. Quem sabe até pensando em dar cabo da sua vida, tirar a própria vida. Mas você está disposto a mudar? Você está disposto a ser diferente? Você está disposto a partir de hoje, da Páscoa da sua vida, a viver uma vida que agrade a Deus? Então participe da ceia. A Bíblia Sagrada diz, em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, examine-se o homem a si mesmo, e só depois coma do pão e beba do cálice. Não sou eu que vou dizer para você se você está preparado ou não. É você quem vai dizer isso. É você que vai examinar o seu coração e vai saber dos seus propósitos, das suas... Eu não vigio a sua vida, não fico te perguntando como que você está vivendo a sua vida. Deus é maior do que tudo isso.